Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia, que hoje chama a sua atenção para a caminhada pela vida, que no próximo sábado acontecerá em diversas cidades do nosso país. Será um tema a desenvolver logo após a rubrica do Cardeal, Dom Manuel Clemente, que nos fala da história dos jubileus. Na apresentação que em cada semana fazemos da história do jubileu, contamos, como sempre, com a presença do Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco para, diria, século após século e em cada século, jubileu após jubileu, percorrermos toda esta história. E agora vamos para 1725. 1725, e é bom assinalar que vamos agora ver seguidamente, né, este jubileu de 1725, e depois o de 1750 e depois o de 1775. E estes três jubileus do século XVIII, cada um deles tem a sua nota própria. A sua particularidade. E que representam bem o que era a vida da Igreja nessa altura e em ligação com o que era a vida da sociedade, sobretudo europeia, não é? Desse tempo também. E é muito interessante verificar aquilo que eu tenho referenciado várias vezes desde o princípio, desde o jubileu de 1300, que para nós vermos, digamos assim, não tanto a evolução, mas a realização da Igreja em cada época, os jubileus ajudam muito, porque como eram grandes concentrações de pessoas, e desde o povo de Deus em geral até ao cume, digamos assim, da hierarquia, que eram os papas de cada tempo, eles mostram bem como é que as coisas funcionam, ou não tanto, em cada época e na relação com os acontecimentos exteriores, que também tocavam as pessoas, como tudo nos toca em qualquer tempo. E este de 1725 é um jubileu no tempo do Papa Bento XIII, que tem um significado especial, porque é muito tridentino. Eu vou dizer mais devagarinho isto, porque isto é muito importante perceber. Tridentino vem de Trento, não é? E Trento foi um concílio que houve no século XVI, na segunda metade do século XVI. Ele começou ainda em 1545, mas só vai acabar em 1563, com interrupções por meio. Mas foi um concílio muito marcante, porque, de alguma maneira, ele queria responder, enfim, aos desafios que o protestantismo lançara à vida da Igreja, não é? E que alguns deles eram muito sérios. Qual era o papel, enfim, da liturgia, da palavra de Deus, da catequese, como é que era a doutrina, como é que se tomavam os pastores, que eram coisas realmente muito sérias, muito centrais na vida da Igreja. E o concílio lá fez os seus decretos, assim, deixou os seus ensinamentos, as suas indicações, que foram mais ou menos aplicados, como sempre acontece, mais ou menos recebidos, porque isto dos concílios tem sempre três partes, não é? A primeira parte, que é a preparação, depois a segunda parte, que é a sua celebração, realização, e depois a recepção, e essa às vezes demora muito tempo, e até houve alguns concílios que acabaram por não ser recebidos. Este concílio de Trento, apesar de tudo, foi recebido. Ele respondia tanto a uma necessidade vital de reorganização, mas não só reorganização, também refundamentação da vida do povo de Deus, que efetivamente teve consequências para um clero mais bem formado. Tem a ver com os seminários, que aparecem também por indicação do Concílio de Trento, e que vão existindo a pouco e pouco, não é? Mas vão andando por diante. Também a ver com a presença dos bispos e dos padres nas respectivas dioceses e paróquias, etc, etc. Bem, o que é que eu estou a dizer isto tudo? É a tal recepção. E mesmo a este nível de um jubileu, que era uma grande concentração de católicos, de crentes, vindos de toda a parte, em Roma, à volta dos túmulos de Pedro e de Paulo, e depois também das outras basílicas romanas, a indulgência, para que, enfim, os corações ficassem completamente purificados para se apresentarem devidamente diante de Deus, como mais tarde ou mais cedo acontece a cada um, e tudo isso, que eram os motivos dos jubileus, também aparece agora neste 1725. O Papa, como eu disse há bocadinho, é o Papa Bento XIII. O Papa Bento XIII é um exemplo de um Papa tridentino, porque ele era de uma família nobre, da Itália do Sul, um Orsini, né? E, portanto, poderia ter uma vida muito fácil e facilitada, né?
os meios e a família, a reputação, o nome, mas não, ele quis, até com oposição familiar, mas ele quis ser frade, e foi frade dominicano, e depois foi bispo, mas bispo como o Concílio de Trento queria, não apenas, enfim, titular de um episcopado e que recebesse as rendas e depois fizesse outras coisas, não. Foi bispo de várias dioceses, muito presente, muito atento, muito próximo, enfim, das paróquias e do povo de Deus, e também da formação do clero, seminários, etc. Portanto, foi um bispo, este Orsini, depois Papa Bento XIII, que é o que convoca e realiza este sínodo de 1725, como criou o Concílio de Trento. E este sínodo, jubileu, quero dizer, é muito tridentino na sua realização. Portanto, todos aqueles aspectos um pouco mais externos que tinham acontecido, e como nós vimos nos jubileus do final do século XV, depois do século XVI, ainda no princípio do século XVII, muita exterioridade e muita festa. Estes aspectos não estão assim tão presentes no jubileu de 1725 do Papa Bento XIII, a começar pelo próprio exemplo do Papa, que faz uma espécie de peregrino constante durante esse ano nas várias basílicas romanas, fazendo todos esses exercícios que estavam previstos acontecer nos jubileus, não só as visitas às basílicas, aqueles momentos penitenciais, a peregrinação, etc. Todos esses aspectos, com certeza, e muito insistentemente. Tanto ele como conseguiu convencer alguns lá da Cúria, daqueles que trabalhavam mais diretamente com ele, a fazer o mesmo, e com muita insistência para os cardeais para darem o exemplo. Portanto, é um jubileu realmente muito tridentino, não só na intenção do Papa Bento XIII, mas também na sua concretização. Essa é a nota especial deste jubileu de 1725. E o ser tridentino dá-lhe uma característica mais pastoral, chamemos assim, mais próxima de todas as pessoas? E no fundo, no espírito do jubileu, nós não nos podemos esquecer que os jubileus acontecem espontaneamente, ninguém os convocou, no final do século XIII, nesse 1300, com o Papa Bonifácio VIII. Para ele também tinha sido uma surpresa aquela gente toda a afluir a Roma. O que é que eles queriam? Queriam indulgência, queriam ficar com o coração puro, porque podiam morrer de um momento para o outro, e também pedindo para aqueles que já tinham partido estarem assim, estarem no céu. Portanto, essa nota muito espiritual que está na origem dos jubileus, é bom não esquecer, para não estarmos a falar de outra coisa, agora é muito retomada neste jubileu do Papa Bento XIII, 1725, também atento às condições, isto é importante, dos peregrinos, porque eram muito precárias, aquelas multidões que chegavam a Roma, já chamei várias vezes a atenção para isto, criaram-se confrarias para os acolher, para os lavar os pés, porque vinham descalços muitos deles, não é? E alimentos, etc. E o Papa Bento XIII dá ordem ou permissão para que, ao lado das basílicas de peregrinação em Roma, se construam, digamos assim, umas barracas para que eles, pelo menos, tivessem abrigo quando lá fossem, etc. É um jubileu a vários títulos, muito interessante, muito pastoral e muito tridentino, muito na linha daquilo que o Concílio de Trento queria para a vida da Igreja. Veremos de hoje a 8 dias outras marcas do jubileu que segue, 1750, num encontro que manteremos também aqui. Vai ter outras notas. Outras notas, certo. E por falar em encontros, lá para julho poderemos ter alguns encontros, mas em Paris, numa viagem cultural. Não é em Roma, mas também tem jubileu em Paris. Nessa visita à Catedral Notre Dame renovada, que o Dom Manuel vai acompanhar no grupo que estamos a convocar, chamemos assim. Muito obrigado também por isso. Voltamos a encontrar-nos então de hoje a 8 dias para um novo capítulo nesta história dos jubileus. Um olhar pela história e a forma como nela foram acontecendo as celebrações jubilares. Manuel Sérgio, o seu pensamento e percurso académico foram lembrados na Universidade Católica Portuguesa, onde funciona uma cátedra com o seu nome. Chamo-me Manuel Sérgio Vieira e Cunha. O meu nome literário é só Manuel Sérgio. Porquê é que eu quero prestar homenagem à Faculdade de Letras? Precisamente porque foi aqui que aprendi a pensar. Manuel Sérgio, seu percurso universitário e pensamento científico foram evocados na Universidade Católica Portuguesa, onde desde 2015 funciona a Cátedra Manuel Sérgio, integrada na Faculdade de Teologia e em colaboração
com o Instituto Português do Desporto e Juventude. Para, no fundo, trazer uma ótica para pensarmos o desporto e as culturas desportivas a partir de dimensões fundamentais que o professor Manuel Sérgio trabalhou. E, de facto, a categoria de físico ou de exercício físico é uma categoria relativamente estranha para ele. Porquê? Porque, no fundo, o que está em causa é sempre a complexidade do que somos. E no desporto, de uma forma muito particular, porque o desporto lida constantemente com a ultrapassagem de metas, com, digamos, a exercitação em ordem a determinados objetivos, o que quer dizer que, permanentemente, se trata de um laboratório de transcendência. Uma sessão que evocou o pensamento de Manuel Sérgio, que olhou o desporto como uma atitude central na nossa experiência humana. Realmente nós associamos o desporto a algo mais mundano, a algo mais físico, e Manuel Sérgio catapultou esta dimensão humana do desporto para uma dimensão mais refletiva, mais filosófica e também mais humana. De certa forma, ele, com a sua reflexão, a sua produção literária, trouxe um humanismo ao desporto. O desporto não é só o negócio ou a competição, mas também o que promove a dignidade da pessoa humana. E quando falamos de fair play, é também um pouco do espírito de Manuel Sérgio que reside nesta expressão. Sim, porque o espírito de fair play é um pouco além das regras. Isto é um espírito humano, é um espírito de respeito pelo outro, um espírito, digamos assim, de que as regras valem, mas há mais coisas para além das regras. E é esse o espírito de fair play que também Manuel Sérgio defendia através do seu pensamento e da sua reflexão. Uma sessão que contou com a presença do secretário de Estado do Desporto, que realça o contributo de Manuel Sérgio para olhar a atividade desportiva na dimensão integral da pessoa. No desporto sabemos que é um termo que também é muito procurado pelos atletas, pelas equipas técnicas, transcender-se para conseguirmos alcançar a excelência. Mas, acima de tudo, acho que a marca que o professor Manuel Sérgio nos deixou foi uma reflexão profunda sobre aquilo que é a pessoa na prática desportiva, ou seja, a pessoa no seu todo, não focada em aspectos muito particulares, mas acima de tudo o ser humano como uma pessoa integral e onde todos os aspectos, todas as componentes são relevantes no exercício físico, na atividade física, no pensamento. Portanto, essa foi a grande reflexão e foi através dessa reflexão que influenciou muitos agentes desportivos, não só treinadores, mas também na academia, ao ponto de, inclusive, termos uma das principais faculdades do desporto à época ter alterado a sua denominação para Faculdade de Motricidade Humana. Por isso, é uma pessoa marcante, estamos aqui por isso mesmo, para dar continuidade à sua obra. Quem desenvolveu uma relação próxima e pessoal, mas também científica com Manuel Sérgio foi o escritor Gonçalo M. Tavares. Eu fui amigo pessoal dele, foi muito gentil comigo a todos os níveis, eu fui assistente dele num determinado período e tinha um muito bom humor, começava, antes de falar de coisas muito sérias, contava várias anedotas e de repente as pessoas poderiam ficar confundidas a pensar que iriam ali para um momento de gargalhadas, mas logo a seguir falava de coisas sérias e de uma forma muito profunda. Portanto, ele simultaneamente era profundo e leve, o que é muito difícil, não é? Com a sua curadoria, foi exibido um documentário que permitiu escutar, na primeira pessoa, Manuel Sérgio e a sua mulher. Em minha casa não havia livros. Os meus pais eram muito religiosos e portanto, os valores. Pois, a ideia era haver um retrato do Sr. Manuel Sérgio e da mulher e foi algo que nós fizemos já há um ano e tal, que depois as coisas foram-se adiando, infelizmente, mas eu julgo que ele de uma maneira ou de outra vai ver isto e
E a ideia era um pouco mostrar esta parte mais pessoal, mas também contrapondo com a sua teoria da motricidade humana. Nesta sessão foi ainda assinado o protocolo que prevê a renovação do apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude à Cátedra Manuel Sérgio. Agora olhamos a Caminhada pela Vida, que no próximo sábado vai sair à rua em 12 cidades do nosso país. Está connosco António Pinheiro Torres, vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida, que é a entidade promotora desta iniciativa. Boa tarde, obrigado por estar Muito obrigado. Na nossa companhia. Na verdade, 12 cidades, uma caminhada, porque ela está mais ou menos sincronizada para acontecer em simultâneo nestes vários locais e esta caminhada tem uma mensagem muito concreta a transmitir. Tem sim, senhora, da afirmação do valor da vida humana, do testemunho de um povo que todos os dias tenta ajudar as pessoas que se encontram em dificuldade e as famílias que se encontram perante situações em que de facto é preciso aquela ajuda para que a vida nasça ou então que a vida se conserve, e também ao mesmo tempo uma demonstração pública de que existe na sociedade portuguesa uma corrente grande, forte, um movimento civil para quem esta questão é fundamental. E até, enfim, neste contexto agora pré-eleitoral, especialmente importante que as ruas se encham de pessoas a dizer aos políticos e ao governo que nós necessitamos que a vida humana seja protegida e seja amparada. Muitas vezes é um tema que acaba por ser um pouco instrumentalizado, ou a vida humana é olhada em função dos recursos de um Estado social, se há, se não há, enfim, e que vão condicionando também políticas de apoio ou de menor apoio. É importante que se perceba que há esta sensibilidade na nossa sociedade que valoriza a vida humana. Exatamente, e sobretudo, ainda bem que referiu, que é a questão da justiça. O Papa Francisco, agora quando estava internado na Clínica Gemelli, dirigiu uma mensagem ao movimento pró-vida italiano, porque não se podia encontrar com eles, enfim, dadas as circunstâncias, e um dos pontos que o Papa diz é precisamente isto: é uma questão de justiça social, de não deixar as pessoas desamparadas. É uma necessidade da sociedade e do Estado dar resposta às necessidades das pessoas. Portanto, já nem se trata tanto de uma afirmação de princípio ou de uma questão doutrinária ou programática ou ideológica, trata-se de fazer justiça às pessoas, responder às necessidades que elas tenham, que dizia o Papa, quer no início da sua vida, quer na sua fase terminal. Nós não podemos deixar um doente abandonado, não podemos deixar uma pessoa no fim de vida abandonada. E como é que se organizam a nível dos diversos distritos, das diversas cidades, não é? Como é que comunicam, como é que vão desenvolvendo, ao fim e ao cabo, esta caminhada? E a caminhada parte ou de associações que estão constituídas localmente, associações de defesa da vida que apoiam grávidas em dificuldade, ou então de grupos informais de pessoas para quem este assunto é importante e que se vão encontrando ao longo do ano. Depois, quando combinamos, vamos fazer a caminhada nesta data, então cada um desses grupos se põe em moto. E a caminhada, isso é muito interessante, não se esgota na própria caminhada, porque estas pessoas que se juntaram para tomar esta iniciativa, gera-se uma relação de amizade e uma relação operativa que depois vai dando nascimento também a outras obras sociais. Portanto, é um processo muito dinâmico. Faz-se a caminhada, geram-se coisas novas, gerando-se coisas novas, outra caminhada no ano seguinte. Isso é muito interessante porque falou dessas associações que trabalham muito a nível local e estamos a falar de infraestruturas sociais, IPSS, de apoio a mães que foram mais recentemente ou que não têm estrutura familiar de apoio. Ao fim e ao cabo, respostas respostas à situação de fragilidade de muitas mulheres ou de outras situações também que a vida é afetada. É verdade, e isto foi a experiência que fomos fazendo ao longo dos anos, que foi um bocadinho tentar responder àquele desafio da Madre Teresa de Calcutá, que dizia, independentemente da questão das leis, que haver esta lei ou não haver esta lei, é melhor que não existam leis que permitam as coisas que hoje em dia se permitem, mas que nós não paramos enquanto houver nas nossas cidades uma mulher que diga eu abortei porque não encontrei quem me ajudasse. Quer dizer, este é o desafio. E é a resposta a este desafio que nós verificamos que é
perfeitamente possível. Mas também aqui com um ponto, e o Papa Francisco também referiu isto, que é trata-se também, a par de ajudar a que a vida possa existir, também ajudar aquelas mulheres que de facto abortaram e que passaram por essa situação traumática e, portanto, ajudá-las a reconstruir a sua vida. Portanto, é uma ajuda a todos. Nem de propósito, por estes dias saiu um documento do Vaticano em que se chama A Vida é Sempre um Bem e que vem relançar de alguma forma e estimular as comunidades para esta defesa e promoção da vida nas suas diferentes fases, do nascimento, também a qualidade de vida ao longo da existência das pessoas e também no fim da vida. Este documento, eu quase diria, é uma bomba, digamos assim. Porque a condição da relação do homem com Deus é que o homem exista e que exista a vida, não é? E que a vida seja possível. E, portanto, é central no cristianismo, é central na missão da Igreja Católica permitir que a vida exista. E, portanto, este é o ponto do qual parte esse documento da Santa Sé. E depois diz, e este tema é um tema que pode ser transversal a toda a atuação da Igreja Católica, em todos os planos em que ela age na sociedade. E, ao mesmo tempo, também convida, aliás, respondendo, diz na nota, àquilo que os bispos já costumam pedir à Santa Sé quando vão naquelas visitas, de que existam estruturas especificamente vocacionadas para a pastoral da vida humana, que é assim chamada. E, portanto, parece-me que, partindo da realidade que já existe, é possível fazer um trabalho... Uma pastoral estruturada. Uma pastoral estruturada e um trabalho muito bonito, porque aquilo que nós experimentamos neste nosso empenho não é tanto o dizer não, mas é testemunhar a beleza, de facto, quando a vida acontece. Muito bem, obrigado por esta partilha e na Agência Eclésia estaremos também particularmente atentos ao próximo sábado à Caminhada pela Vida, que acontece em 12 cidades do nosso país. Exatamente, e que podem ser vistas no site da Federação, quais os locais de concentração e quais as cidades. Muito bem, fica essa nota. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste nosso encontro. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.